Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, para analisarmos algumas das avaliações e interpretações que eu estou acompanhando aqui nas redes sociais e também nos grandes veículos de comunicação, do que foi esse ato promovido pelo pastor Silas Malafaia, que também é o mentor intelectual, espiritual, constitucional, político, jurídico, interplanetário da figura do inelegível e também de boa parte da extrema-direita, que se realizou hoje na praia de Copacabana. Bom, é impressionante como há um conflito de interpretação do que acontece. A interpretação que vem do mundo paralelo é que foi um sucesso, que agora o Brasil vai mudar, que agora eles vão impor ali uma série de metas que eles tinham estabelecido. E no mundo realístico, o que nós estamos vendo é uma situação completamente diversa. Mas o que resultará esse conflito? Será que no mundo real nós teremos algum tipo de mudança? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vou trazer também alguns fatos muito importantes que estão se dando paralelamente a essa história desse universo paralelo aqui no nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. E se puder, prestigie também o nosso precioso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu já fiz algumas análises com vocês em cima do fato ali, né? Ou seja, desse evento. Que, diga-se de passagem, ele foi superestimado. Quando as convocações começaram, a quem estava propagandeando falava em 1 milhão de pessoas. O principal deles era o Silas Malafaia. Então, eles começaram a perceber que 1 milhão não ia dar e que o ato também aconteceria em várias partes do Brasil e do mundo. Isso também eles perceberam que não iria funcionar. Aí a previsão, primeiro, foi proibida, né, para essa gente aí que fizesse qualquer tipo de ato que não fosse na cidade do Rio de Janeiro. Depois a expectativa caiu para 500 mil pessoas. E o que se viu hoje, nas avaliações mais otimistas, é que não se chegou a ter nem 20 mil pessoas. Só na nossa live que nós fizemos mais cedo, nós chegamos a ter 39 mil pessoas aqui que acompanharam durante o período da nossa live, ou seja, quase o dobro das pessoas que estavam lá. E as avaliações que nós estamos vendo, inclusive os jornais que são conservadores, como o Estadão, todos os veículos de comunicação, eles não vão conseguir perverter as imagens e a realidade, a vibração daquilo que eles estavam esperando. Eles tinham várias pautas ali de falar sobre a caristia. Falaram sobre a caristia? Alguma fórmula, algum conselho, algum protesto? Sobre segurança? Nem passaram batido sobre essa questão. Então, tudo ficou voltado ali. Nem de Lula, fora Lula 2026, eles falaram alguma coisa. Ficou tudo focalizado ali em tentar descredibilizar o Poder Judiciário, em satanizar o ministro Alexandre de Moraes, chegando o Flávio Rachadinha a cunhar a expressão que temos que combater o alexandrismo, né? Impressionante. E também está querendo uma mágica metafísica, ele está querendo pegar o futuro e trazer, resgatar o futuro de volta para o passado. Gente, será que esse rapaz está bem da cabeça? Bom, e algumas das avaliações em jornais conservadores. Funeral político e ato esvaziado. O que dizem colunistas do Estadão sobre Bolsonaro em Copacabana? Gente, aí me lembra aqui uma frase um pensamento do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Ele dizia alguma coisa parecida como: não importa aquilo que fazem com você, o importante é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: não importa para o bolsonarismo o que aconteceu de fato em Copacabana. O que importa para eles é como eles vão pegar essas situações e vão converter em alguma coisa que iluda as pessoas que sigam o bolsonarismo. Então nós temos notícias, avaliações, por exemplo, do G1 aqui. Em ato em Copacabana, Bolsonaro pede anistia para condenados do 8 do 1. Não foi só isso, né? Mas na linha fina a gente lê. No ápice do ato em Copacabana teve 18.300 pessoas, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo. A manifestação interditou o trecho da Avenida Atlântica entre as ruas Barão de Ipanema e Xavier da Silveira. Lembrando, gente, que ali moram muitas pessoas. E muitas pessoas vão para as praias, ali daquela região de Copacabana, no domingo. Muita gente. Eu acho até que muitas pessoas que queriam ir para a praia, quando viram aquela muvuca ali se formando, falaram: meu Deus do céu, vou sair daqui, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não vou para a praia de jeito nenhum, porque
Lá embaixo está cheio de canjica, né, por todos os lados, os canjicas. E aqui uma imagem aérea lá do helicóptero da Rede Globo, em tempo real. Num momento... Às 10 horas, antes das 10 horas, a manifestação estava marcada para as 10 horas da manhã, mas antes das 10, os mais fanáticos já estavam lá. Quando o Silas Malafaia estava falando, que ele falou antes do Bolsonaro, a imagem do Globocop foi essa aqui, ó. Intensa pressão, exatamente porque no final da semana passada foi marcado o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai determinar se Bolsonaro, deixa eu baixar o som, né? E outros acusados de golpe de Estado se tornam... Como vocês podem ver, gente, não tem como mentir. Olha só, se você coloca uma câmera lá embaixo, claro que você vai ter uma ilusão que a coisa está muito cheia. Mas como vocês podem ver aqui, esse volume de pessoas não chega, mesmo que compactada, a preencher um lado de um quarteirão. Então, o que essas pessoas vão querer vender para o seu público em geral? Que foi uma manifestação gigantesca e tal. Não chegou mais gente. Depois das 11h15, 11h19, quando o helicóptero estava sobrevoando ali, para escutar o Bolsonaro, que falou logo na sequência. E teve seu ápice no 8 de janeiro. Então é o seguinte, aqui não tem... A gente não pode tirar isso do contexto. Não tem montagem nisso aqui, gente. São imagens aqui que estão mostrando aqui os buracos vazios, o público muito diminuto, bem longe de 1.500.000, todas as cidades, pororó, pororó, pororó. Não deu, né? Aqui nessa fala da Ana Flor, aqui a tarja, né, que está embaixo, está escrito aqui: ato de Bolsonaro e aliados reúne 18.300 pessoas em Copacabana. Agora, eles vão querer fazer uma farofa com isso, né? Dizer que agora, sempre a coisa patética que eu comentei hoje com vocês mais cedo. O principal símbolo que estava nesse palanque aí não era a bandeira do Brasil, não era nenhum símbolo nacional, era a bandeira dos Estados Unidos, com o Donald Trump na frente, segurando outra bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, dose dupla de bandeira dos Estados Unidos, né? Por isso que a gente tem falado dentro do nosso boné aqui, que a equipe do Portal do José criou, o Brasil é dos brasileiros, porque, olha, não dá para a gente ficar vendo esse tipo de comportamento dessas criaturas pervertendo o sentimento nosso de pátria, de Brasil, de patriotismo. E aí a gente via situações patéticas, né? A senhora aqui foi representar a Michele? Já começa com uma gralha aqui, né? Não deu nem pegar o que ela estava falando, mas não vou nem colocar aqui porque não interessa. O interessante foi a estética da coisa, de bandeira dos Estados Unidos em primeiro lugar ali, dessa gente que diz que Brasil acima de tudo, né? Malafaia mostra ao vivo, em manifestação, os crimes de Alexandre de Moraes. Aí o Malafaia xingou um monte, isso também está sendo muito destacado, mas eu quero sublinhar mais uma vez. Não adianta xingar o ministro Alexandre de Moraes. Ele não está caindo nessa armadilha, ele sabe que é uma grande orcrim em desespero, que está querendo tumultuar o jogo. Dia 25, o que está servindo agora é o seguinte: dia 25 de março, vai ter o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por 5 ministros, se o Bolsonaro vai virar réu ou não vai virar réu. Essa sessão poderia até ser postergada, fracionada. Aconteceu uma parte, né, nesse dia 25 e uma outra na semana seguinte. Mas diante desse assodamento, dessa loucura, eu estou apostando minhas fichas que a sessão no dia 25 será uma sessão única. O Bolsonaro já vai sair dali com carimbo de réu. Vamos acompanhar, né? Eu acho que o Brasil, pelo menos as pessoas que são ligadas em política e no que está acontecendo, vão acompanhar em tempo real a grade da TV Justiça. Isso aqui foi a convocação que eles fizeram, 3 né? é fora Lula. É pela anistia, é pelas liberdades. E é o seguinte... É impressionante, uma coisa muito engraçada que aconteceu lá foi a sonoplastia, né, como eu falei com vocês aqui. Na medida que eles iam falando, tinha sempre um fundo musical, uma coisa dramática, coisa... Gente, é muito patético, né? Enfim, mas a gente já conversou sobre isso aqui. Nos grupos de direita, as avaliações serão sempre nesse sentido de negar aquilo que eu acabei de mostrar para você, que a manifestação foi um fracasso diante da expectativa que eles nutriam lá atrás e diante dos resultados concretos. Não vai ter anistia em função dessa
manifestação, ninguém se comoveu com isso, ninguém ficou impressionado com isso. E as imagens são muito esclarecedoras. De fato, foi um funeral político. Então, esse moribundo, ele vai para a cadeia. O que está se disputando ali agora é o espólio, né, do moribundo que vai para a cadeia. Quem é que vai herdar? Então, apareceu lá o Tarcísio de Freitas falando todo tipo de boçalidade criminosa para se gabaritar num substituto ao senhor Jair Beelzebub. Em ato por anistia, Bolsonaro ataca a mão pesada de Moraes. Bom, e aí, gente, tem uma coisa que eu comentei aqui com vocês que hoje eu recebi aqui da coluna do Ricardo Neguton. É que eu já até coloquei um vídeo dele aqui, muito engraçado, ele fazendo uma paródia do U vai ser preso. U vai ser preso, é uma musiquinha que é de autoria dele. E ele escreveu aqui um texto muito interessante, cloroquina ou leite condensado, como Bolsonaro será envenenado na prisão. Ele está ironizando isso, né? Se eu fosse um envenenador, eu não o envenenaria porque ele não merece, ironiza Ricardo Neguton. Lembrando aquela coisa que ele falou da Maria do Rosário, né? E aí ele chama a atenção dessa história aqui, que pior do que a figura do inelegível ser quem ele é abrir-se espaço para ele continuar a fazer as coisas que ele faz, como, por exemplo, o programa do Flow, que eu critiquei aqui também. Ele escreve aqui num parágrafo, ele continua um mentiroso, compulsivo e manipulador, uma mente diabólica, que o diabo me perdoe a comparação. Capaz de produzir dados e reproduzir fatos extraídos do seu órgão excretor, que funciona como cérebro para sua distopia paranoica. É um assinte, um escárnio, um deboche, uma desmoralização da justiça brasileira que Bolsonaro continue solto, interferindo sim nas investigações, na denúncia que pesa contra ele, ao incitar parte da sociedade contra as instituições e mobilizar milhares de pessoas em defesa da anistia para os crimes cometidos por ele. Pior do que Bolsonaro é quem lhe abre espaço para vomitar suas abobrinhas políticas e teorias conspiratórias que o colocam como vítima de uma perseguição, que coloca em risco a sua vida. Como ele disse no Flow, que nesse caso seja preso, será envenenado na cadeia. Bom, e aí ele vai. Só para finalizar, né, o texto segue, mas eu achei interessante isso aqui. Os imbecis, aí ele coloca o seguinte, Jair Messias Bolsonaro é um imbecil diferenciado. Os imbecis geralmente possuem uma capacidade inigualável de destruírem a si mesmos. Mas Bolsonaro é um imbecil de alto poder destrutivo para a coletividade. Ao dizer que não interessa ao sistema mantê-lo preso, mas eliminado, ele se automartiriza como uma espécie de Cristo fascista que irá morrer para salvar a sociedade. Que sociedade? Então, achei o texto muito legal, vou colocar na descrição do nosso primeiro comentário aqui no nosso portal do José. E as criaturas do mundo cão, esse aqui se acovardou total, né? O senhor Gustavo Gaia não teve a cara de pau de vir para o Rio de Janeiro. Ele está meio preocupado, a audiência dele deu uma despencada depois daquilo que os crimes que ele cometeu contra a Gleisi Hoffmann, as cretinices, está preocupado. A audiência dele caiu bastante, mas ele está aqui ainda com vídeos do tipo acusação contra Bolsonaro é destruída. Gente, porque o TCU, né, fez um parecer lá do Jorge Oliveira, que foi chefe de gabinete do Bolsonaro, dizendo que aquilo que o Bolsonaro embolsou, aquilo que ele roubou, aquele comportamento de ladrão de joias, de fato não é crime, não. Mas não adianta o Tribunal de Contas fazer qualquer tipo de parecer, porque o Tribunal de Contas não tem poder jurídico. As decisões não são decisões judiciais. Os pareceres não são pareceres jurídicos e, portanto, eles não vinculam absolutamente nada. Então, ter um parecer favorável de um parceiro que foi seu chefe de gabinete e hoje é ministro do Tribunal de Contas da União e nada é a mesma coisa. Então, podem tirar o cavalinho da chuva, dessa aí vocês não vão escapar, não. E aí, uma notícia desse domingo, aqui no caderno de Economia e Mercado, teve essa notícia aqui na Folha, né? Ganho de trabalhadores mais pobres supera a inflação de alimentos, mas não beneficia Lula. E aí, os meus amigos do Desmascarando fizeram um vídeo sobre isso, que eu quero compartilhar com vocês um trecho, porque na sequência ele fala de algo que eu comentei aqui com vocês em relação à comunicação. Portanto, não sou só eu que estou criticando a área de comunicação do governo Lula para que melhore, para que informe melhor a sociedade. Vamos acompanhar aqui.
para a divulgação comprando mais agora, então tá faltando propaganda, né? Tá respondida a questão. E pessoal, a gente viu um exemplo disso essa semana. Ele fala, olha, então se isso está acontecendo e a população não está sentindo, então está faltando propaganda, não é propaganda, está faltando informação, né, comunicação. Vamos lá. A gente viu isso essa semana, a crise de comunicação do governo, olha só. Repercutiu na mídia todos os dias aquela fala desastrosa, a fala desastrosa do Lula, ninguém vai passar o pano aqui não. Lula diz querer saber quem é o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo e tal. Obviamente que não foi uma pessoa que provocou o preço alto, foi na verdade teve uma crise, uma gripe aviária nos Estados Unidos, eles tiveram que matar milhões de galinhas lá, e aí houve uma escassez de ovo nos Estados Unidos, o ovo é uma coisa exportável, então muita gente aqui no Brasil exportou o ovo, e aí teve ali esse aumento de preço, né, uma redução da oferta aqui no Brasil e tal, mas é uma coisa temporária, né, é uma coisa só até alguns meses os Estados Unidos recuperarem ali as galinhas. Mas ninguém fala, por exemplo, o que o Lula estava fazendo nesse dia que ele deu essa declaração. Né? Ele estava em Sorocaba, realizando uma entrega de 800 novas ambulâncias para o SAMU, tá? Do país todo. E olha só, desde 2018 que o SAMU não recebia ambulâncias novas. Tá? Lembrando, o SAMU que é um programa dele, foi criado em 2004, não existia esse atendimento público, né, de urgência. Então, vejam como falha. Isso aqui tinha que ter sido feito um desfile lá na esplanada dos ministérios, com essas 800 ambulâncias e etc. Tinha que ter sido criado uma caravana levando essas ambulâncias nas estradas do país aí e tal. O entrega, ninguém ficou sabendo disso. Né? Então, isso só mostra aí a crise comunicacional do governo. Então, estamos juntos em avaliações e esperamos que esse tipo de crítica chegue até a SECOM. Tenho certeza que vai chegar. Agora, vamos ver se teremos mudanças, né? Nós precisamos aí ter mais força para combater essa gente insana aí que quis destruir o nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. A gente se encontra no próximo Portal do José. Mande seu comentário, tá bom? Tchau!